Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, verso 4 e verso 5. Que Deus o abençoe nessa manhã, que este seja um dia de bênção para a tua vida e para a tua família, que as bênçãos do céu caiam sobre cada um de nós no decorrer desse dia de uma forma sem medida. O salmista Davi, no Salmo 30, do verso 4 ao verso 5, ele nos abençoa nessa manhã dizendo: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não dura toda uma vida. O sofrimento pode bater a porta da nossa casa, mas em algum momento a mão de Deus irá intervir para que nós possamos nos sentir aliviados e voltar de fato à alegria. Estamos estudando um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Bíblia, a Palavra do Senhor, o livro de Êxodo, capítulo 10, o verso 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. As pragas que caíram sobre o Egito tinham propósitos. Um dos propósitos que Deus permitiu que as pragas caíssem sobre o Egito era levar Faraó e o povo egípcio reconhecer que Deus é Deus. Mas havia um segundo propósito, e nós acabamos de ler nessa manhã, agora, o livro de Êxodo, capítulo 10, o verso 2. Deus estava preparando uma nação. Deus estava educando um povo. Deus queria levar o seu povo a entender quem de fato era Deus. A pergunta de Faraó um dia, quem é o Deus de Israel? O povo de Deus deveria perfeitamente saber responder. Porque quando as nações viessem se encontrar com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jacó deveria ter plena consciência a quem eles estavam servindo. E aqui, Deus estava falando para Moisés: olha, o povo um dia saberá, para que o meu povo saiba quem eu sou, eles irão ter plena consciência quem é o Deus de Jacó, quem é o Deus de Abraão. E Deus, de uma forma muito poderosa, estava se manifestando para que a nação de Israel tivesse consciência e as gerações futuras soubessem quem de fato tinha tirado eles do cativeiro do Egito. Mas nós sabemos que quando Moisés vai se apresentar a Faraó, ele se torna resistente. Ele não permite que o povo de Deus vá. E a mão de Deus mais uma vez cai sobre o Egito. Deus permite que venha uma praga de gafanhotos que devora toda a lavoura do Egito. Os egípcios dependiam do alimento, da agricultura, da agropecuária. Eles dependiam das plantações que estavam às margens do rio Nilo. E quando os gafanhotos vieram, devoraram todo tipo de alimento e de vegetação que tinha sob a face da terra. E os gafanhotos ainda foram atormentar aqueles que estavam na corte e aqueles que estavam nas suas casas. Mas o coração de Faraó estava endurecido. O orgulho e a presunção era tamanha que mesmo assim ele não permitiu que o povo de Deus pudesse sair. E quero nesse momento aqui aproveitar para poder dizer para mim e para você o quanto o orgulho pode trazer prejuízos para as nossas vidas. O orgulho pode destruir relacionamentos numa vida a dois. O orgulho pode destruir relacionamento entre irmãos dentro de uma comunidade. O orgulho pode destruir o relacionamento entre vizinhos. Alguém que de fato reconhece que sabe que está errado, que deve admitir os seus erros, mas com o seu coração orgulhoso, o orgulho não permite que de fato ele confesse, que ele reconheça que cometeu o erro.
Alguém que reconheça diante de Deus que precisa ter uma vida transformada, que possui erros, mas o orgulho pode lhe impedir de abrir o seu coração, de confessar a Deus e de admitir que Deus é Deus, como aconteceu com Faraó. Faraó que já tinha evidências claras de que Deus era poderoso, mas pelo fato de um dia ter admitido que ele não iria libertar o povo de Deus, ele estava agora pagando o preço na sua pele e a sua nação por não permitir que o povo de Deus fosse liberto do cativeiro do Egito. Mas, logo a seguir, por não ter permitido que o povo de Deus pudesse sair, Deus mais uma vez envia agora a 9ª praga. E quando a 9ª praga vem diretamente, a 9ª praga vem para atingir os deuses do Egito. Porque havia um deus no Egito, o deus Ra, era o deus adorado pelos egípcios. E Deus envia 3 dias e 3 noites de plena escuridão. Embora nós saibamos de que a escuridão não atingiu os israelitas, mas os hebreus tiveram que ficar sem luz nenhuma. E o Deus do Egito, que era o Deus Ra, não pôde fazer nada pelo seu povo. Por mais que os seus sacerdotes se voltassem para ele, por mais que os seus sacerdotes clamassem em seu nome, ele não pôde fazer coisa alguma. Eles tiveram que ficar de fato por 3 dias e 3 noites no escuro. Faraó reconhecendo que de fato não tinha alguma coisa para fazer. Faraó reconhecendo que não tinha como lutar com esse Deus tão grande e tão poderoso. Faraó faz uma proposta. Ele faz uma barganha com Moisés e com o povo de Deus. Capítulo 10 do livro de Êxodo, o verso 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó estava permitindo apenas que saísse apenas os homens. Deveria ficar no Egito as mulheres e as crianças e os jovens. E é o momento que Moisés fala, não, nós não podemos permitir que fique uma geração que irá reconhecer e saber quem é Deus, que é os nossos jovens e as nossas crianças. Nós não podemos apenas ir com os homens. Nós queremos levar os nossos filhos, nós queremos levar os nossos jovens, nós queremos ter ao nosso lado a nossa maior força. Nós, entendo que Moisés falava, já estamos com mais de 80, 90 anos, alguns já estão cansados por tanto trabalho, mas a nossa juventude, que é o nosso maior bem, nós iremos deixar aqui, nós não podemos fazer isso. E é quando Deus, então, envia a sua 9ª praga, que é a escuridão, e Faraó reconhece que ele não teria como prevalecer diante desse Deus. Mas nessa manhã eu preciso falar para você, nós também precisamos cuidar das novas gerações. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa juventude. É a nossa maior herança. A Bíblia é enfática em nos afirmar que os filhos são a herança do Senhor. Nós precisamos dar uma atenção maior. Nós precisamos levar os nossos filhos e a nossa juventude a amar mais a Deus. Nós precisamos sim ter uma preocupação com o português, com a matemática, com a geografia, com a história, com um curso profissionalizante, com a universidade onde eles vão ingressar, mas nós não podemos nos esquecer de falar para eles quem é o nosso Salvador Jesus. O que ele fez lá no Egito, libertando os filhos de Jacó, a nação de Israel. Essa geração que saiu do Egito sabia perfeitamente quem era Deus. A geração que vive nos dias atuais, elas não podem ter dúvidas de quem de fato é o Senhor, quem é soberano, a quem nós devemos adorar. O povo de Deus ali no Egito, Moisés recebeu das mãos de Faraó uma ordem. Está no capítulo 10 do livro de Êxodo, o verso 28. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás.
Moisés sabia perfeitamente que essa palavra iria se cumprir, porque Deus estava ao seu lado. Amigos, nessa manhã, ao estudarmos a palavra de Deus, nós podemos perceber uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, lá no Jardim do Éden, no tempo da eternidade, a grande questão que trouxe a controvérsia do grande conflito é a quem deve ser adorado. Satanás sempre quis adoração. Ele sempre advogou a adoração que pertence a Deus, ele advogou para ele mesmo. E nós sabemos que não pode ser dessa forma. Nós sabemos que o único ser que deve ser adorado e pode ser adorado é o nosso Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. A grande guerra e o grande conflito que aconteceu no Egito, de fato também era adoração. Faraó estava a apresentar a Moisés os seus deuses, o poder dos seus deuses. Mas Moisés estava nas suas mãos a responsabilidade, porque Deus queria se manifestar através de Moisés e levar Moisés a falar para a nação dos egípcios que somente Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Esse mundo está repleto de deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus consumismo, mas nós não podemos nos esquecer. O único Deus que eu e você nessa terra nós podemos nos curvar é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó. Se nós vivermos dessa forma, se nós conduzirmos a nossa vida dessa maneira, tenha certeza que eu e você, como um dia Deus com mão poderosa tirou do Egito o seu povo, Deus também irá nos livrar desse cativeiro dessa terra e nos livrará para estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa conduzir a nossa vida e a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer deste dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.